Pronto, voltando. Gente, não me liguem durante a aula, tá bom? Mandem um WhatsApp, porque às vezes eu tô filmando e aí você me liga, pronto, eu perdi o vídeo. Eu fico de cabelo branco antes do tempo. Me mandem mensagem que depois eu olho. Pronto, citando, o manguezal é um outro ecossistema, gente. Vocês já viram um manguezal de perto? Gente, é incrível. Se vocês olharem algumas fotos lá no meu Instagram, tem umas fotos assim do manguezal bem de perto. É muito enraizado no solo aquático. Muito. E lá vive quem? Os caranguejos, né? Os crustáceos, ostras. Então, depois, na próxima aula que eu trouxer uns slides, eu vou mostrar porque eu fiz bastante vídeo do lugar. Os caranguejos, enfim. Então, lá é um outro tipo de ecossistema, entendeu? O deserto é outro tipo de ecossistema, é a seca, é aquela areia. E os camelos vivem lá. Gente, um animal que não é adaptado a esse tipo de ambiente, ele vai sobreviver lá? Não vai, né? Então, a gente pode perceber que em cada um desses ecossistemas tem elementos físicos, como o calor, a umidade. É diferente. Quando você vai, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, né? Alguém vai aqui frequente? Tá brincando? Sonho, né? O Rio Grande do Sul já é o quê? Outro ambiente. A gente já sente a diferença, né? Às vezes, quando você vai até para um estado diferente. Eu, por exemplo, quando fui no Rio de Janeiro, todo dia o meu nariz secava e eu tinha que usar Nelsoro, coisa que eu nunca usava, né? Porque era tão seco que às vezes sangrava o meu nariz. E às vezes quando estava úmido, era tão frio que na praia eu estava enrolada em duas toalhas. De tão frio que eu não aguentava na praia, né? Então é porque há essa oscilação de quente e frio. E aí a gente sente mais a diferença. Aqui, por exemplo, quando você já começa uma frentezinha fria, já começa o quê? Sinusite, né? Quem tem sinusite. Ou então rinite alérgica, vai espirrar, o nariz entope, né? Então a importância desses ecossistemas, gente, é garantir a manutenção e equilíbrio necessário. Como assim, tia, o equilíbrio necessário? Porque se a gente destruir os componentes de um ecossistema, a gente não afeta só aquilo que a gente está destruindo. A gente afeta os seres vivos que dependem daquele ambiente, tá? Na página 121, a gente vai compreender, bote na página 121, a gente vai compreender sobre a cadeia alimentar. E numa cadeia alimentar existem 3 tipos de fatores: produtores, consumidores e decompositores. Eu vou começar com os decompositores. Gente, os decompositores são aqueles, certo? Por exemplo, é todo ser vivo que quando morre, ele se decompõe. Todo ser vivo quando morre se decompõe, certo? Então, fungos, bactérias, plantas são decompositores, tá certo? Por quê, tia? Prestem atenção na página 122. Decompositores são seres que se alimentam de organismos mortos. Por exemplo, quando um animal morre, quem se alimenta dele sabe quem é? Os fungos, as bactérias. Entenderam? Então, eles são decompositores. Eles se alimentam daquele animal morto, fazendo uma reciclagem do nutriente, ou seja, devolve para a natureza. Entenderam? Fungos e bactérias, por exemplo, são seres decompositores. Agora eu vou falar para vocês sobre os produtores. Os produtores é aquele que produz o próprio alimento. Me diga aí, quem é que produz o próprio alimento? Quem é que produz o próprio alimento para se alimentar? As plantas, a vegetação. Gente, as plantas, elas são seres produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento e servem de alimentos para muitos outros seres, certo? Quem são os consumidores? Todos os animais são consumidores, porque eles necessitam de outro ser para se alimentar. Cavalo,
nós, seres humanos, os animais, enfim, tudo que precisa de um outro ser para se alimentar é consumidor. E existem 3 tipos de consumidores, não se esqueça. Existe os consumidores primários, que são os que se alimentam dos produtores, como por exemplo, me dê um animal que se alimenta de planta. Um animal que se alimenta de planta? A girafa é um animal consumidor primário, porque ele se alimenta da planta, entenderam? As plantas não são produtores, não servem de alimento. Os animais, os consumidores que se alimentam de plantas é o que a gente chama de herbívoros. Exatamente, de herbívoros. Eles são consumidores primários. Agora me diga uma coisa. Me diga quem é que se alimenta de animais primários, de consumidores primários. Por exemplo, quem é que come um boi? Quem é que come a girafa? O leão. Não, desculpa. Quem? Os seres humanos. Certo? Ou seja, os seres humanos se alimentam dos consumidores secundários. Ou, desculpa, dos consumidores primários. Por exemplo, a cabra. Nós comemos a carne da cabra. Nós comemos a carne do boi. Né? Nós comemos a carne da galinha. Nós comemos a carne do bezerro. E todos eles são animais consumidores primários. Então, nós, seres humanos, somos secundários porque nós nos alimentamos dos consumidores primários. Tia, e o terciário? São os predadores. São aqueles que se alimentam de presas. Certo? São os terciários. Consumidores terciários, ou seja, são os animais carnívoros. Se alimentam da girafa, que se alimenta do boi, que se alimenta da zebra, né? Que se alimenta do veado, que se alimenta do... esqueci o nome. Coelho, né? Isso é o que a gente tem relação com o quê? Com a cadeia alimentar dentro da natureza, certo? O que é essa cadeia alimentar? É quando há uma reunião. Imagine aí de certa forma. É a reunião de cadeias alimentares. Isso nós chamamos de teia alimentar. É a reunião dessas cadeias. Por exemplo, quando tem produtores, consumidores e decompositores, forma-se uma cadeia, não é? Vocês já perceberam? Consumidor, decompositor e produtor, eles formam uma cadeia alimentar. Por quê? São os animais que se alimentam das plantas, são os animais que se alimentam dos animais que se alimentam da planta e os animais que se alimentam de outros animais como forma de presa. E ainda tem quem? Os decompositores, que é aqueles que servem para nutrir o solo, deixar os nutrientes. Botem na página 123 que vocês vão ver o exemplo dessa cadeia alimentar. Gente, a cadeia alimentar, ela segue com um animal que se alimenta de um vegetal. Me diga aí quem é que está se alimentando de um vegetal? O coelho. A minha cadeia alimentar, ela começa do animal que se alimenta de um vegetal. O coelho, ele é um consumidor primário, porque ele se alimenta de vegetal. Depois vem os consumidores, que é o chamado de consumidor, né? Depois dele vem o animal que se alimenta dele próprio, que é o que a gente chama de consumidor terciário. Nesse caso é terciário por quê, Pedro? Porque um animal está se alimentando do outro, entendeu? Como forma de predador.
querer alimentar. Aí me diga uma coisa, quando o gavião se alimenta do coelho, vamos supor que algo acontece com esse gavião, o gavião morre. Quem é que se alimenta do gavião? Isso, Heitor, os fungos e as bactérias, que é o que chamamos de decompositores. E aí para onde vai, gente, essa decomposição? O solo, para as plantas. Então tudo começa na planta e termina na planta. Entenderam? Isso é a beleza de um ecossistema. Entendeu? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o equilíbrio desse lugar, tá certo? Na página